Só a lista de presença para emissão dos certificados está ali atrás, na banquinha, a gente está vendendo o livro. Então, quem chegou depois, assina lá, tá bom? Então, posso falar? Bom dia a todos. Eu agradecer imensamente a editora Lampião aí pelo convite, né? Todos que ajudaram a organizar isso. Quando o pessoal me chamou lá, eu falei, poxa, é meio irrecusável, né? Poder estar com esses companheiros aqui, esses colegas também, para discutir esse tema, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás. Eu leio Bakunin há muito tempo, desde adolescente, claro, mas sistematicamente, como pesquisa, é algo que eu tenho começado agora mesmo. Então, eu estou muito interessado num elemento do Bakunin, né? Em algumas discussões ali do Bakunin que eu queria discutir com vocês, mas confesso que não está fechado para mim, é muito mais complicado do que eu imaginava, né? E exige um trabalho, um esforço assim, que sozinho dificilmente eu vou conseguir fazer, né? Mas que é a ideia de instinto em Bakunin. É uma palavra que aparece muito no Bakunin. E também que tipo de relação esse instinto tem com a ideia de condições de vida, como que ele se opõe ou entra em dialética com a ideia de pensamento, né? E também como que isso influencia na forma de pensar a estratégia junto à classe trabalhadora, pensar a classe, pensar que setores da classe trabalhadora devem ter um protagonismo, um papel mais fundamental para a revolução, né? O objetivo mesmo, desenvolvendo uma pesquisa, seria entender o que é instinto do Bakunin, que importância esse conceito tem para a análise da realidade social hoje, por exemplo. Por que é importante a gente pensar essas coisas? Eu queria dar alguns exemplos depois, se der tempo, sobre algumas experiências recentes, por exemplo, a luta dos caminhoneiros, a revolta dos caminhoneiros, que foi analisada pela maioria da esquerda de forma negativa, né? Foi negado um local feito pelos grandes empresários, como uma manobra de cima para baixo, né? E como esse conceito do Bakunin, tanto da vida, condições de existência, quanto instinto, nos faz pensar a classe trabalhadora de outra forma, pensar a sua experiência, pensar para além, inclusive, com forma muito mais profunda do que aquilo que ela expressa na sua consciência aberta, no seu discurso aberto. Existe uma complexidade na forma de compreender a experiência do trabalhador, que extrapola muito simplesmente o que o trabalhador está dizendo, ou que ele elabora conscientemente. Isso serve, por exemplo, para esses discursos hoje que falam que o pobre é de direita no Brasil, né, porque votou no Bolsonaro. Ou que o pobre é alienado, que o pobre é inconsciente, que o pobre é burro, que o pobre gosta de sofrer, né? Tem um colega meu que admiro muito como pessoa, mas que tem desenvolvido a tese lá do Gilberto Freire de masoquismo, né? Que o povo brasileiro carrega um certo masoquismo, a vontade de sofrer, de ser oprimido. E o Bakunin tem um olhar muito distinto, né? Ele tem um respeito muito grande pela experiência concreta do povo, pela vida do povo. E através desse conceito, me parece que ele consegue a gente se afastar muito dessas análises que na verdade seriam análises elitistas, né? São análises de uma esquerda dominantemente própria da classe média, pequena burguesa, que está distante do povo, na própria prática, na própria condição de vida, e que acaba analisando o povo como idiota, como ignorante, como burro, e acha que concordar com as ideologias desse cara, com os partidos e os políticos deles, seria o avanço, o progresso e tudo mais da consciência do povo. Como se votar em alguém seria concordar com o projeto fascista do cara. Bom, eu vou tentar trazer alguns exemplos. Antes eu queria ir para o próprio texto do Bakunin, né? Não é possível resolver isso porque eu tenho um problema de falta de língua, né? Quer dizer, o cara que não é poliglota, não entende, por exemplo, o texto original do Bakunin, vai ter vários problemas, como, por exemplo, até que ponto o termo que foi traduzido instinto para o português, o Bakunin estava usando mesmo igual, né? Em vários lugares, instinto, como foi traduzido em vários lugares para instinto, é mesmo instinto.
eu não tenho como resolver esse problema, a gente precisa da ajuda dos companheiros que falam outras línguas. Mas uma forma de amenizar isso é tentar entender se as formas como o instinto aparece na obra dele em português, se elas têm uma certa coerência, né? Se há uma certa unidade nessa forma de usar instinto. Obviamente não deu para se debruçar sobre tudo, então me centrei um pouco mais nas produções dos anos 70, né? Que são obras mais finais do pensamento do Bakunin e tudo mais. Mas não só. Eu queria partir dessa ideia aqui. Parece que existe em alguns momentos o Bakunin fala que que tudo que vive tende a realizar-se na plenitude do seu ser. Ele joga isso, por exemplo, no federalismo, no socialismo e no antitologismo. Tudo que vive tende a realizar-se na plenitude do seu ser. E quando ele analisa também isso que os companheiros estavam falando aqui da ideia de natureza, que ele usa também o termo causalidade universal, ou corrente universal da vida, ele diz que essa natureza se traduz em todos os seres vivos, plantas ou animais, pela tendência a realizar, cada um por si mesmo, as condições vitais de sua espécie. Quer dizer, satisfazer suas necessidades. Essa tendência a se realizar, manifestação essencial e suprema da vida, constitui a própria base do que chamamos vontade. Isso que eu estou citando no Bakunin. Fatal e irresistível em todos os animais, sem excetuar o homem mais civilizado. Instintivo, podemos dizer quase mecânico nas organizações inferiores, mais inteligente nas espécies superiores. Eu sei que é complicado, né, lendo assim, sem estar mostrando, mas em resumo o Bakunin continua falando uma coisa que o Selma aqui apresentou inicialmente muito bem, que é que o homem, ele é parte da natureza, a humanidade, né? Ela é parte da natureza, a sociedade é parte da natureza. A sociedade, ela surge da natureza e ela permanece natural, ela permanece parte da natureza. Embora a vontade humana desenvolvida socialmente, ela implica a partir do pensamento e do trabalho. O ser humano, ele implica a constituição de uma vontade, entre aspas, livre, no Bakunin, na medida em que ele não reage só aos instintos, mas essa vontade livre permanece sendo natural, sendo natureza. E inclusive sua faculdade de pensamento imaginativo, sua faculdade imaginativa, continua sendo uma função fisiológica, ou seja, uma função do corpo humano. Ou seja, embora o homem extrapole os seus instintos, a sua natureza instintiva, meramente como um animal, que ele continua sendo um animal. Isso me parece muito importante porque, dentro dessa percepção de que tudo tende a se realizar na plenitude do seu ser, ou seja, a planta, a semente tende a virar planta, é sua natureza virar planta. Assim também nós, humanos, como animais, tendemos a querer comer, precisamos disso e queremos comer. E nesse sentido, quem vive na fome, quem experimenta a fome, não pode jamais, e jamais mesmo, dizer que é bom ter fome. Um cara que é limitado na realização das suas potências, ele jamais pode dizer que ele gosta daqueles que diminuem a sua potência, que o escravizam. Mas ele diz, tem muitos caras que dizem, sim, mas ele diz no nível da consciência. Mas ainda existe um nível instintivo, um nível da sua condição, que nega, que deseja a libertação. Por exemplo, o Bakunin vai falar, a criança revolta, né? Você já viu as passagens bem famosas do Bakunin? Ele fala, uma criança se revolta contra os seus pais. Uma criança se revolta quando ela é limitada, quando ela é podada. Até mesmo um verme se revolta contra os pés quando ele é esmagado. A revolta seria um tipo de instinto próprio da vida. Só que esse instinto ele é modificado, transformado, alterado e influenciado por milhões de outros pela natureza, que é a multicausalidade, por milhões de outras causas. Por isso não ser tão simples. Mas ele não deixa de existir. Ele permanece existindo como uma potência e como materialidade de qualquer ser vivo que existe. Por isso que quando as pessoas entram
ficam loucas, né? Falam, militarizaram as escolas em Goiás, e é o fim, agora acabou. Ou quando o Bolsonaro ia ganhar, não vai existir. Eu ouvi muito isso. Se o Bolsonaro ganhar, não vai ter mais manifestação, não vai ter possibilidade de se revoltar. Porque aí virou ditadura e acabou a revolta. Isso não existe. Porque a resistência, a revolta, a raiva, a indignação contra a sua opressão, ela sempre vai estar presente. Ela vai se expressar de forma muito distinta, de variadas formas. Eu vou ler mais uma citação aqui, que ele fala, que ele tenta mostrar como o elemento do instinto é distinto é um elemento muito a mais do que, por exemplo, na análise marxista, né, do Bakunin. Ele diz assim: o senhor Marx, isso está no Escritos contra Marx, o senhor Marx desconhece igualmente por completo um elemento muito importante do desenvolvimento histórico da humanidade. É o temperamento e o caráter particulares de cada povo e de cada raça. Temperamento e caráter que são naturalmente, eles próprios, produtos de um grande número de causas etnográficas, climatológicas e econômicas, tanto quanto históricas, mas que, uma vez dadas, exercem, mesmo fora e independente das condições econômicas de cada país, uma influência considerável sobre os destinos e até mesmo sobre o desenvolvimento das suas forças econômicas. Entre esses elementos e aspectos, por assim dizer, naturais, há um cuja ação é completamente decisiva na história das emancipações. É completamente decisiva na história particular de cada povo. É a intensidade do instinto de revolta. E por isso mesmo, o instinto de liberdade, do qual ele está dotado ou que conservou. Esse instinto é um fato completamente primordial, animal. Encontramos-lo em diferentes graus em cada ser vivo. E a energia, a força vital de cada um, se compara à sua intensidade. No homem, ao lado das necessidades econômicas que o impulsionam, ele se torna o agente mais poderoso de todas as emancipações humanas. E como é um caso de temperamento, não de cultura intelectual e moral, ainda que solicite comumente um e outro, acontece algumas vezes que povos civilizados o possuam apenas em fraco grau, seja porque a própria natureza de sua civilização os tenha depravado, seja, enfim, porque desde o começo de sua história tenham desenvolvido um pouco isso, a sua história, algo assim no final. Esse trecho aqui, me aparece várias coisas. Primeiro, uma percepção do determinismo econômico do Marx. Ele diz, olha, o Marx ignora, inclusive, essa cultura do povo, porque veja como o instinto é uma força primordial, ela é animal, ela vem do nosso corpo, ela vem como uma necessidade de sobrevivência, de potência, de realização de necessidades, mas, ao mesmo tempo, ela é transformada e determinada por milhões de condições climatológicas, geográficas, históricas, culturais, que transformam, e que a intensidade desse instinto pode estar presente de forma distinta, em termos de intensidade distinta, em determinados povos. Por exemplo, ele diz o povo alemão, naquela época dele, analisando o povo alemão por sua história, por sua cultura, pelos acontecimentos, pelo que aconteceu, ele produziu um certo instinto menor de revolta, ele tem uma tendência à defesa de autoridades, a burguesia alemã, mesmo, jamais conseguiu desenvolver um pensamento liberal, no Bakunin, nesse momento, mas o proletariado alemão e o camponês alemão ainda carrega um instinto de revolta. Mas vejam, o povo alemão, em geral, teria uma tendência mais, um temperamento, menos os povos latinos, por exemplo, ele está falando nesse texto. Pode estar em pessoas, como ele diz, por exemplo, Lutero tinha um instinto de revolta forte num determinado momento. Então, povo, pessoas, e, como eu citei o exemplo da Alemanha, classes sociais, né? Quer dizer, a burguesia pode apresentar determinadas inclinações por sua condição de vida, e o proletariado, os operários, os camponeses, os trabalhadores marginalizados, apresentar mais inclinação para a revolta, para se indispor, do que outros povos. E esse elemento do instinto, ele perpassa por condições econômicas.
mas ele é um elemento a mais das condições econômicas. Ele não é simplesmente determinado pelas condições econômicas, não é reduzido às condições econômicas. Como que isso interfere, né, por exemplo, em classes? E aqui talvez das citações mais interessantes que talvez, não sei se está muito claro o que eu estou falando aqui, se torne um pouco mais claro, né? Bakunin vai falar assim, olha, falando do proletário, ele diz assim, ele preocupado com a questão se alguém converte alguém, né? Se a gente tem como converter o socialista doutrinário, ele converte o proletariado um idealista. Eu vou pular essa parte aqui porque não vai dar tempo, tá? Vou para uma parte mais interessante aqui. Quando o Bakunin vai falar dos revolucionários doutrinários, ele fala assim, olha, é muito interessante essa parte. Ele vai falar assim, existem socialistas que são socialistas, são revolucionários, chegaram à ideia de revolução pelos livros. E pelo fato de eles chegarem pelos livros, só pelos livros, alguns deles não são nem um pouco sérios. Nem um pouco sérios. Porque eles, na verdade, nos livros eles se encantam com as revoluções do passado, eles se encantam com a magia, com a energia de outro tempo, e ele sonha em viver uma época de revolucionário, onde ele vai ter um papel de líder, onde ele vai ser um carrasco de todo mundo, e ele tem um fetiche por esse sentimento de ser um revolucionário. Existem doutrinários que eles chamam de sérios, são os revolucionários que estudam, e pelo estudo profundo eles chegaram à conclusão que uma revolução é necessária, e eles sabem explicar para todo mundo que é necessária uma revolução. Muito bem, quais as causas? E o Bakunin diz, e mesmo assim, mesmo estudando tanto, raramente essas pessoas se tornam sérios revolucionários. E por quê? Porque o processo deles se deu do pensamento para a vida. Eles aprenderam a revolução pelos livros. Essa revolução não estava contida na sua condição de existência, no seu modo de vida, na sua vida completa, na sua vida real, na sua vida concreta, naquilo que efetivamente entra no interior da sua experiência, concretamente. Como, por exemplo, ele cita dos proletários, que ele chama operários sérios, ou flor do proletariado. São trabalhadores marginalizados que sentem a miséria e experienciam a miséria. Essa experiência da miséria faz com que esses revolucionários, esses trabalhadores, eles carreguem, ainda que a consciência deles, na consciência, eles não pensem em revolução, nem aceitem a ideia de revolução, nem aceitem a ideia de socialismo, eles carregam por instinto uma vontade de se libertar de tudo aquilo que os massacra. E ele vai expressar essa revolta em várias coisas e de várias formas distintas. E esse cara, segundo o Bakunin, é muito mais socialista e muito mais revolucionário do que esse doutrinário que só desenvolveu pelos estudos, mas que a própria vida dele, os laços que ele desenvolveu, conduzem ele a tudo o que significa mundo burguês. São laços, interesses. Tem um trecho muito interessante que o Bakunin vai falar assim: como pode os revolucionários, os socialistas, ficarem mais sensibilizados com a morte que os trabalhadores provocaram, né? Os burgueses que foram assassinados pelos trabalhadores, do que pelos trabalhadores que foram assassinados pelos burgueses. E está aqui, ele cita vários autores que se dizem revolucionários que estão lá falando, que só falaram da morte dos burgueses, dos trabalhadores. Que absurdo! Aí, já quase concluindo, tá? Aí ele diz o seguinte, porque apesar de se dizerem socialistas, de serem revolucionários, todos os laços da vida dele, toda a essência do seu ser, toda a sua vida concreta, os leva a ter laços profundos e sentimentos profundos, a se identificar de fato com esses burgueses, por mais que o pensamento político eles discordem um pouco. Eu discordo de você politicamente, mas nós temos um laço, uma comunidade de classe muito mais profunda. Aí veja que a classe, ela implica nessa concreticidade, ela não é simplesmente uma posição no modo de produção. Porque, por exemplo, eu posso, sendo professor da universidade, eu sou trabalhador, eu vendo minha força de trabalho, né? eu sou proletário, mas eu, enquanto proletário, tenho um modo de vida específico, eu tenho acesso aos estudos, vivo de muita leitura, tenho um salário que é muito distinto da maior parte da classe trabalhadora, entre o meu universo, o meu mundo, não estou dizendo que eu estou do lado da reação,
Mas entre o meu mundo e o mundo de um catador de papel, o mundo de morador de rua, existe um abismo. Um abismo em todos os níveis. De renda, de universo cultural, de laços. Daí, quando o professor universitário está bastante inserido nesses laços burgueses, onde ele convive com juízes, com os familiares dele vêm de classes abastadas, ele tem todo o universo de relações que são burguesas, de relações com o Estado, de proximidade com o Estado, ele tende mesmo, como trabalhador ainda, ao reformismo. Ele tem uma tendência ao reformismo, à moderação, ao pessoal. Agora, o trabalhador marginalizado, ele mesmo que vote no Bolsonaro, vote em candidatos que para a esquerda seriam os mais reacionários, e eu conheço vários, né? O movimento dos catadores lá em Goiás, por exemplo, agora é um exemplo disso, né? Os catadores, muitos votaram no Bolsonaro. E muitos são os mais combativos hoje na luta. Entraram no movimento são os mais combativos. E eu, para concluir, né, vou citar o exemplo do, porque já acabou meu tempo aqui, do movimento dos caminhoneiros, né? Na revolta dos caminhoneiros, a esquerda institucional toda se voltou contra o movimento dos caminhoneiros. O Bolsonaro se colocou favorável, fez discurso bem concreto, discutiu a realidade dos caminhoneiros, vinculou a realidade dos caminhoneiros ao projeto dele. Falou, por exemplo, de uma materialidade da vida do caminhoneiro, dos assaltos de cargas, o medo do caminhoneiro de ser assaltado, o risco, muitos já foram assaltados, o risco, e falou, olha, nós precisamos de um projeto que dê segurança para vocês, uma polícia mais firme, que não deixe vocês serem assaltados, blá, 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 blá. Vinculou o problema da vida do caminhoneiro, do excesso de trabalho. Veja, ele está falando de materialidade dos trabalhadores, que exatamente esses trabalhadores carregam no seu instinto uma raiva de ser assaltado, uma raiva de ser assaltado, uma vontade de se livrar desses assaltos, uma raiva dos pedágios, uma raiva dos radares, tudo que recai sobre ele, concretamente sobre ele. Então, mesmo que os postos dos caminhoneiros lá que a gente acompanhou, né, que a gente participou, os caminhoneiros estavam fazendo a greve lá, paralisado, isso em Aparecida de Goiânia, né? E um monte de bandeira lá do Brasil, hino nacional, muitos discursos pró-intervenção militar, porque tinha uma direita que chegou, colou rapidamente, servindo café, servindo pão, estava nos grupos do WhatsApp, já tinha construído todo um trabalho, e os caminhoneiros estavam pedindo intervenção militar. Mas a bandeira concreta não era essa. A bandeira essencial era do combustível, valor do combustível, valor das taxas, enfim, um conjunto de bandeiras concretas lá dos trabalhadores, que todo trabalhador sente. O trabalho que estava expresso na consciência, diferente daquilo que é instintivo, daquilo que é concreto da classe, era a intervenção militar. Não, intervenção militar. Quando o Temer mandou o exército para reprimir, foi o que a gente falava. Olha, o movimento desses trabalhadores, análise, por exemplo, foi uma análise da Federação Autônoma dos Trabalhadores, que é da FOB, né? A gente analisou tanto lá dentro o seguinte, olha, os trabalhadores, os caminhoneiros, estão corretos nas suas reivindicações, isso está expressando a revolta deles contra as condições esmagadoras do trabalhador precarizado. Porém, no nível da consciência, no nível da organização das ideias políticas, propriamente, eles estão cometendo alguns equívocos que é normal da classe trabalhadora cometer, por falta de movimento que era auto-organizado há mais tempo, sabe, foram manifestações espontâneas, pelo próprio tipo de vida da classe do caminhoneiro, porque ele é muito próximo do dono do caminhão. Tinha cara lá que era dono de caminhão, mas ele tinha 5 caminhoneiros. Eles se encontram, tinha cara que é dono do caminhão, mas é dono do seu, ele é autônomo, ele dirige. Então existe uma diversidade na própria classe do caminhoneiro que possibilita um acesso a um conjunto de ideias, só que essas ideias não matam o seu instinto. E o que a gente falava? Ok, se esse povo vai para o pau, rapidamente eles vão perceber de que lado o exército está. Eles vão aprender como? Porque a gente foi lá ensinar para eles? Não, eles vão aprender pela luta. E foi o que aconteceu. Quando o exército chegou lá, a gente estava lá. Quando o exército chegou para tirar os caminhoneiros, até então os caminhoneiros estavam falando para a gente, inclusive, falaram assim, não, o exército está vindo para ajudar a gente. Está aqui, mostrava no áudio do caminhoneiro lá da Bahia, falando assim, gente, o exército chegou aqui, agora quem está nessa luta é nós e o exército, é os caminhoneiros e os exércitos. E o povo falando e a gente falando, mostrando o documento, ó, tá vindo para reprimir, mas vamos lá, né? E aí, a hora que o exército chegou e falou, ó, tira tudo,
acabou, vaza, tira o caminhão. Aí você viu os caminhoneiros, né, vários deles, apontando para os caminhos da intervenção militar, que nem era caminhoneiro. Aí ó, a intervenção militar, aí ó, que você falou que o exército estava vindo, aí ó, a intervenção militar, a gente ficou pedindo, olha aí o que é a intervenção militar, chorando. Os caras falam, nunca mais eu canto o hino nacional na minha vida, nunca mais levanto essa bandeira aqui não. É uma humilhação que eu já passei. Então veja, é isso que o Bakunin está dizendo. Respeite o processo de experiência dos trabalhadores. Ele constrói sua experiência, na sua experiência, o seu conhecimento, quando ele se organiza, quando ele vai para a luta. A história, terminando, tá? Foi mal aí, galera? A história, existe um conceito do Bakunin que é a experiência coletiva histórica. Os trabalhadores têm aprendido por séculos e séculos. E é passado de tradição. É só pensar o que o brasileiro pensa do que é político. O brasileiro tem um bom senso e também um sentimento instintivo de negação do político em geral. Por quê? Porque pela experiência ele aprendeu que o cara vai lá para enganar ele, que é um mentiroso, que é corrupto, que é... Às vezes na consciência não está tão estruturado esse pensamento. Mas quem vai ensiná-lo? É você, político do PT? É você, educador do PT? Ou é o trabalhador no seu processo de auto-organização, que nós temos que estimular, ir para o pau e fortalecer que esse processo se dê de forma que possam ir construindo sua consciência política, ou seja, o que o Bakunin chama de estabelecer uma mediação entre o que o trabalhador já carrega enquanto instinto e uma clareza da consciência que esteja em acordo com esse instinto, e não ideias que na verdade vão fazê-los serem mais reprimidos ou mais dominados, quando o que ele quer, e todo ser humano quer, é se libertar, é se ver livre de tudo aquilo que nos oprime, sair da miséria, sair da condição de escravo, sair da nossa condição de ser humilhado o tempo inteiro, né? Não ter autoridade e não ter propriedade. É isso, o trabalhador já carrega instinto, mas nós não vamos construir isso só por propaganda e teoria, mas pela organização do próprio trabalhador. Desculpa. Muito obrigada. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ariel, sou professor aqui de ensino médio, né, da rede pública do DF, do aula lá em Braslândia. E eu também fiz uma pesquisa, né, no meu mestrado em relação a um tema também que tem pouca coisa estudada, né, em relação a isso, ou pelo menos em português, né? Às vezes tem encontra alguns outros materiais em inglês, etc., sobre a questão nacional, né, no pensamento Bakunin, né, e que é um tema também muito interessante, porque ele se relaciona muito com a questão étnica, com a questão étnico-racial, né, que se debate na questão nacional. Mas eu vou falar um pouco disso mais para frente, né? Eu acho que assim, uma coisa que é importante também, que o companheiro Selma colocou, vamos dizer assim, essas diversas contribuições do anarquismo que são completamente obscurecidas, né? Não se conhece, né? Existe na verdade tanto nas teorias liberais como dentro do próprio marxismo, a ideia de que o anarquismo não produziu nenhuma teoria, produziu ideias dispersas, né? Conclusões, mas não existe um método, não existe uma teoria, não existe uma... Né? Isso é uma forma de subalternização, né? Como você negar o status, por exemplo, e se a gente for pensar, né, muitos campos, se a gente for olhar muitas vezes o pensamento colonial, né, em relação aos povos indígenas, né, ou outra, sempre se dá assim, eles não desenvolveram nada de relevante, né, não conseguiram desenvolver um pensamento complexo, e muitas vezes essa mesma lógica é aplicada em relação ao anarquismo. Né. Inclusive, assim, até fazendo um paralelo em relação a isso, você tem um teórico, né, racista do século XIX, o César de Lombroso, né, que vai ser um dos principais, vamos dizer assim, do determinismo biológico, né, que é um dos caras que vai fazer análise lá dos crânios, de tentar determinar os comportamentos a partir das estruturas dos crânios, etc. Uma série de livros racistas. Ele tem um livro sobre os anarquistas, dizendo que os anarquistas possuíam deformações biológicas, etc., produziam uma patologia natural ao crime, né? Então, vamos dizer assim, é interessante como que o anarquismo ele também foi enquadrado, né? Vamos dizer assim, pelos racistas, né? Vamos dizer assim, tentando combater o anarquismo, né? E eu acho assim, um outro autor também que faz uma discussão interessante no campo da ciência, que é o Thomas Kuhn, né? Que ele fala um pouco também da estrutura das revoluções científicas, né?
E ele fala também como que necessariamente os pensamentos científicos predominantes não necessariamente são aqueles, vamos dizer assim, sei lá, mais corretos, ou na verdade você tem uma série de relações de poder, né, que compõem a própria composição da ciência. Então o fato do anarquismo, muita gente fala assim, mas o anarquismo, se hoje em dia o anarquismo não é considerado da academia porque ele não conseguiu produzir nada, né? Mas isso, na verdade, você elimina uma série de discussões, a própria questão do poder, né, de como que esse conhecimento, quem deu legitimidade para esse conhecimento, por que as teorias liberais e marxistas são as únicas, né, que são praticamente estudadas, ou sei lá, liberais, conservadores e marxistas, né, muitas das universidades têm conhecimento ínfimo, né? E nesse sentido, né, inclusive, assim, recentemente vem se tendo todo um debate, né, a nível inclusive global, por exemplo, de retomada de obras dos anarquistas, ou seja, de direto às fontes, né? Você teve nos anos, foi só nos anos 2000, né? Enquanto, sei lá, do Marx ou dos outros, você tem o lançamento das obras completas, muito, sei lá, no início do século XX, às vezes, etc. Do Bakunin, você teve só o lançamento das obras completas do Bakunin só nos anos 2000, né? Inclusive, você tem um arquivo, né? Que, a Amsterdã, né? Que o pessoal também já foi fazendo um trabalho de socializar isso, né? Passando. Mas assim, então, muitas vezes até as pessoas pensam, mas só fala de Bakunin, de Proudhon, não sei o quê. Na verdade, assim, primeiro que isso é um erro, né, porque é importante você falar de toda a contribuição, né, no centro e na periferia global, né, mas esses próprios teóricos mais conhecidos do anarquismo, eles não são de fato conhecidos, muitas vezes. O próprio Bakunin, que se conhece é, sei lá, Deus e o Estado, um livrinho aqui, outro ali, que na verdade são recortes de outros textos, às vezes maiores, né? Então, até esses mais conhecidos, na verdade, não são conhecidos, muitas vezes, né? Então, por isso que é importante, né, esse trabalho que vem sendo feito de retomada dessas obras, desses pensadores, né? Existem outros teóricos operários, né? Por exemplo, Ademar Schwitzgebel, né, que foi um cara muito importante na Associação Internacional dos Trabalhadores, Jaime Guilherme, né, também outro anarquista, também muitas vezes viveram também no mesmo período. O próprio Proudhon, né, que o Luciano colocou, né, que é muito conhecido muito mais pelo Marx do que pela posição do Marx do que a dele. O Proudhon era operário, né? Foi um teórico muito autodidata, né? Ele não era simplesmente um acadêmico que veio, sei lá, das classes privilegiadas ou classe média, não. Foi um trabalhador, um operário que se formou e desenvolveu um pensamento e que foi um dos fundadores, vamos dizer assim, do anarquismo, né? Que muitas vezes tem sua obra também completamente desconsiderada, porque o Marx disse lá que o Proudhon era idealista, era um pequeno burguês, né? O Marx chamou o Proudhon, porque então todo mundo se considera, né? Então, assim, é importante essa retomada. E uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, na minha pesquisa sobre a questão nacional, né, do Bakunin, foi que alguns elementos que muitas pessoas julgam como se fosse uma crítica apenas atual, ela já existia lá no século XIX, né? Por exemplo, a crítica ao colonialismo, né? A crítica à dominação étnica e cultural, né, de determinados povos, né? Algumas pessoas pensam, não, mas os socialistas do século XIX reproduziam essa visão, né? Acharam que não, essa crítica já existia ao colonialismo, né? A dominação, vamos dizer assim, essa dominação, por exemplo, das religiões ou dos impérios da Europa Ocidental, né? E foi feito inclusive pelo anarquismo, né? O Bakunin, uma questão muito interessante que eu fui vendo é que o Bakunin, uma coisa que predomina no pensamento dele, desde a década de 40 até a década de 60, é a crítica ao imperialismo, né? O Bakunin foi um anti-imperialista, né, vamos dizer assim, do início ao fim, né? E assim, uma coisa que assim, essa questão também eu acho que é relevante, muito por conta do nosso próprio contexto atual, né? Porque quando eu comecei a estudar essa questão da questão nacional, né, às vezes a gente fica pensando, olhando de forma meio abstrata, tal, a questão da Europa, etc. Só que, se a gente for olhar para os movimentos indígenas da América Latina, existe um debate muito forte sobre a questão nacional, né? O Estado plurinacional boliviano, né? E, assim, isso, na verdade, é uma forma desse debate, desse movimento. Mas existe uma questão, por exemplo, das nações indígenas, da questão étnico-indígena. Por exemplo, a gente pega os zapatistas, é um movimento de libertação nacional. A questão nacional está muito colocada ali, uma questão anti-imperialista, né, das nações oprimidas, né? Então a questão curda é um movimento de libertação nacional, né, e que vem fazendo uma discussão cada vez mais, né, se aproxime muito de elementos do anarquismo, né, o movimento curdo, né?
Então, eu fui vendo também como que existe um campo também dentro dos movimentos de libertação nacional, inclusive na periferia do mundo, que fazem uma série de pontos com o anarquismo, né? Essa ideia os próprios curdos, né? Eles vão, dentro desse debate da questão nacional, né? Da crítica ao Estado, ao nacionalismo, né? Eles são movimentos de libertação nacional, mas eles criticam as concepções nacionalistas, né? E eles fundam, como é que eles vão buscar, uma das ideias que eles vão buscar para tentar, vamos dizer assim, resolver a questão nacional é exatamente na questão do federalismo, né, das federações populares, né, que é uma ideia que está, vamos dizer assim, que está também no Bakunin, por exemplo. Né, Bakunin, a ideia de federação também vai surgir nele também enquanto um elemento para destruir os estados e constituir federações que garantam as autonomias, né, garantam o autogoverno, as autonomias das comunidades, dos povos originários, etc. Né? Então, eu acho que assim, isso também é um elemento muito importante. E, assim, também quando a gente está falando do Bakunin, esse debate também da questão nacional, uma coisa que é interessante é que assim, não é um pensamento isolado. O Bakunin foi muito influenciado por um movimento, né, que ficou conhecido na Rússia, chamado populismo russo, né, que foi uma concepção, vamos dizer assim, socialista, né, desenvolvida na Rússia, e que também é muito pouco conhecido. Né. Tem até um livro em português que é interessante, que trata mais do debate entre o Marx e o Engels e os populistas russos. Né. Tem inclusive o debate lá se o Marx defendia ou não a questão da comuna camponesa, etc. Esse livro ele ficou... ele até teve uma relevância assim, nos países periféricos, né, na América Latina e em outros lugares, porque ele vai debater um pouco essa questão vamos dizer assim, dos países subdesenvolvidos, dos países que têm maiorias camponesas, países que... E os populistas russos, eles trabalhavam exatamente em relação a esse debate, negando a via, vamos dizer assim, eurocêntrica da Europa, vamos dizer assim, ocidental, o modelo de industrialização, por exemplo. A única forma, porque existia um debate ali no século XIX, né, acho que assim, existia um modelo, né, baseado numa teoria, numa análise materialista, vamos dizer assim, economicista, vamos chamar assim, né, de que o socialismo ele seria o resultado do desenvolvimento das forças produtivas, isso dentro do campo do marxismo. Então, você tem uma Europa com características ainda feudais, era necessário que você primeiro industrializasse na Europa. Então, você teria que destruir muitas vezes as reminiscências feudais, aqueles povos originários, tradicionais, etc. para poder implementar a grande indústria. Por exemplo, os populistas falam, não é necessário ter esse desenvolvimento da indústria capitalista para você ter um socialismo. Pode ter um socialismo de base camponesa. Não unicamente. Por que o socialismo só precisa ser um socialismo de base operária? Né? Unicamente, vamos dizer assim, do operário da indústria, sempre. Não, você pode ter um socialismo baseado nas tradições dos povos originários. Né? E o Bakunin fez parte desse movimento. Né? Existem tradições, e eles vão olhar para a história da Rússia e falar assim, existem tradições nos povos originários da Rússia que estão muito próximas do socialismo, e a gente pode desenvolver essas tradições, vamos dizer assim, vou desenvolver essas potencialidades, essas forças coletivas, vamos dizer assim, no caso, eram as comunidades eslavas, né, que existiam na Rússia, etc. e tal. Né, eles vão falar que então você não precisava passar por uma fase de um desenvolvimento capitalista. Então isso é muito interessante por negar essa visão, vamos dizer assim, dessa visão mais eurocêntrica, europeia, ocidental, do operariado industrial também como único sujeito da revolução, né? E o Bakunin ele vai desenvolver isso de forma muito potente também, né? Ainda que ele vá falar da dialética, né? Unidade operário-camponesa, né? Mas ele vai retomar esses elementos, vai colocar se é possível que as próprias comunidades originárias fundem seu autogoverno, elemento de desenvolver essas formas de luta, de resistência que existem nos povos, né? E isso pode ser um motor para uma transformação socialista, né? Que era diferente muito da visão que você tinha, tanto dos liberais como E é até interessante, por exemplo, se a gente for pegar décadas depois, o Mariátegui, né, que foi peruano, que inclusive foi sindicalista revolucionário na sua juventude, né?
ele desenvolve uma tese também de que, por exemplo, que as comunidades indígenas, né, latino-americanas, no caso mais específico, os incas, etc., eles também tinham elementos que, por exemplo, não era necessário você ter um desenvolvimento só da indústria capitalista, unicamente do operariado, não, os próprios indígenas poderiam fundar uma sociedade socialista. Então, isso é uma questão muito importante. Recebeu críticas do stalinismo, né? Tanto é que, por exemplo, ele a princípio não foi um partido comunista, ele foi um partido socialista, né? Porque teve umas divergências na época, as próprias concepções da Internacional Comunista, no período. E é um pensamento também bem interessante do Mariátegui, né? Deixa eu ver aqui alguns outros itens. Quanto tempo? Então, esses são elementos bem importantes. Acho que eu também queria chamar a atenção em alguns outros debates também do anarquismo em relação ao marxismo, né? Que também eu fui descobrir nessa pesquisa, né, que na verdade a gente costuma estudar muitas, quando está estudando divergência entre Bakunin e Marx, estuda muito o período da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Que ali teve os grandes debates, eles viveram na mesma época, né, debateram diretamente, né? Só que esse debate ele começa na década de 40, e esse debate começa por conta do tema da autodeterminação dos povos. Então, a divergência entre o Bakunin e o Marx, principalmente entre o marxismo, né? Porque o Bakunin o Engels é que vai se confrontar e vai combater mais o Bakunin, né? Principalmente o Engels, né? O Marx também, mas eu vou dizer assim, o marxismo ali na década de 40, o debate principal entre eles foi sobre a autodeterminação dos povos, né? E sobre a questão dos eslavos, né? Principalmente, porque isso foi até uma questão interessante. Fui ver que, por exemplo, né, os povos eslavos ali no leste europeu, eles foram povos que foram colonizados, né, por vários impérios ali, né? Tanto é que, por exemplo, se a gente pega o termo escravo, vem de eslavo, de slave, né? Slave vem de eslavo, né? E foram povos que foram colonizados ali dentro da Europa, né? Tiveram outros povos também, né? E também, assim, você teve o fenômeno do colonialismo, né, europeu em relação à África, né, que sofreu, que inclusive isso teve processos, vamos dizer assim, talvez muito mais brutais, né, mas assim, existia um colonialismo interno dentro da Europa também, né? Isso é uma coisa que muitas vezes também tende a achar que a Europa é uma coisa única, né, que também não existem exploradores dentro da Europa, que não existiu colonialismo dentro da Europa, mas o caso dos eslavos é um caso específico, né, e você teve por exemplo, tanto um colonialismo alemão sobre os eslavos, né, principalmente a Áustria e a Prússia, né, e você tem uma luta histórica, né, desses povos eslavos, a questão polonesa também é uma das que fica mais conhecidas, né, tanto contra os alemães como também o Império Russo, né. Você tem um processo de dominação cultural, né, ou seja, as religiões eslavas eram proibidas, a língua eslava era proibida. Você tem um processo de superexploração, as terras foram retiradas, houve um processo de escravidão. Alguns vão falar que, eu estava pesquisando, né, esse debate do colonialismo interno dentro da Europa, vão falar que a forma de escravidão, a forma de servidão que existia no leste europeu era muito próxima à forma de escravidão, por exemplo, de alguns outros lugares do mundo, como nas Américas, a forma de escravidão colonial que a gente teve aqui, o trabalho forçado, né? Então, isso foram alguns elementos interessantes que eu fui ver, né? E o Bakunin, né, ele vai ter uma militância muito forte nesse campo, né? Principalmente antes lá da Associação dos Trabalhadores, ele vai militar muito nos movimentos de libertação nacional dos eslavos, né? E fazendo críticas, obviamente, né, aos setores nacionalistas, aos setores que queriam fazer pactos com os impérios, né. Na própria Rússia, por exemplo, Bakunin vai chamar a atenção, né, falar que a elite russa, em grande parte, era alemã, né, você tinha, por exemplo, a elite russa falava francês e alemão, né, não falava o russo, né, o russo, então ele vai falar que, por exemplo, o Estado russo ele era quase um Estado estrangeiro em relação ao povo, era um Estado colonial, né, em relação ao povo eslavo, né, os camponeses eslavos, etc., trabalhadores. Então, um dos primeiros elementos do movimento de libertação eslava era destruir o Estado russo, né, destruir o Império Russo.
porque ele promovia tanto uma dominação externa, ele colonizava os povos em volta, mas também promovia uma dominação em relação aos próprios eslavos, ao campesinato eslavo, etc. Né? Essa ideia do Bakunin, o movimento de libertação nacional, ele não se alia com a burguesia. Né? Um dos primeiros passos do movimento de libertação nacional é a guerra civil, é destruir o próprio Estado que coloniza o povo. Né? Então, a relação, só para fechar um pouco o debate com o marxismo, né? Já teve o Engels, ele cunhou um termo, né, que era povos sem história. Tem até um livro eu sei se é Rodolfo, o último sobrenome dele, que ele fala Engels e os povos sem história. Que, por exemplo, para o Engels, a grande maioria dos povos eslavos eram povos sem história, que eram povos que não tinham desenvolvido estados ou grande indústria. Né? Então, para eles não tinham o direito de se constituir enquanto uma nação, porque eles não tinham essas características, né, esses elementos de ter Estado E o Bakunin vai criticar isso. E é interessante que essa crítica, esse debate permanece durante todo o período. Né? Então essa crítica é essa ideia de que assim, alguns povos que desenvolveram indústrias, estados, né, desenvolveram as forças produtivas, eles tinham mais direitos do que outros, né, de certa forma. Então o Bakunin ele critica isso na raiz, na década de 40 ainda. Né? E isso é um elemento formativo, né, do pensamento do Bakunin. E eu acho que é muito importante para hoje, né, a gente pensar assim, a questão dos próprios povos indígenas, né, na questão, a própria luta, né, da população negra, né, com os elementos coloniais, né, o Estado colonial que a gente tem hoje ainda no Brasil, né, ou seja, essas populações, esses povos oprimidos, para o Bakunin sempre foram o motor das revoluções, né, o motor da periferia para o centro. Né, ele vai falar às vezes da questão dos bárbaros, né, os bárbaros, fazer a revolução dos bárbaros, desses povos que foram colonizados, né, que muitas vezes são considerados selvagens. Né, o Bakunin, né, ele fala que esses também são, junto com os operários camponeses, né, esses povos oprimidos do mundo, eles também são motores centrais, né, da revolução. Começa um tom menor, pode ser? Vou tentar comentar, né? No nosso caso, nessa visão, né, sociedade, humanidade, natureza, e entender que a sociedade, o ser humano faz parte dessa natureza e não tem uma relação predatória de colonizar, destruir, né, a natureza, pelo contrário, a natureza, o ser humano é parte dessa natureza, portanto, deve desenvolver formas de relação, né, com essa natureza que não sejam predatórias, né? E no capitalismo elas só podem ser predatórias, não é possível desenvolvimento sustentável no capitalismo. É fato para o pensamento revolucionário anarquista. Né? O anarquismo desenvolveu desde seu nascedor a ideia de mutualidade, que a relação deve se construir a partir da troca mutual, né, entre os iguais, né, entre sujeitos iguais, homens e mulheres na mesma condição. Isso é a ideia da mutualidade e que está relacionada já a uma forma específica de organização da própria sociedade, né, no seu nascedor, a sociedade como realidade ontológica e histórica, sempre foram pela mutualidade. O que vai destruir essa lógica da mutualidade são os regimes de exploração do trabalho, seja a escravidão, seja a servidão, seja o assalariamento. Né? Então, o combate, por exemplo, né, a lógica do consumismo exacerbado, né, etc., é a lógica da mutualidade, que vai se contrapor. Né? O Proudhon, quando desenvolveu a teoria da mutualidade, né, ele pensava exatamente em contrapor à economia de mercado capitalista crescente do seu tempo, né, da Europa, da França, lá do século XIX. Né? Mais contemporaneamente, os companheiros do anarquismo africano, né, da Nigéria, eu não vou saber pronunciar corretamente aqui o nome do companheiro, né, que é um nigeriano, né, mas é Sam, eu acho que é Mbah, que é M-B-A-H. Eu não sei como é que é a pronúncia correta em nigeriano, né, mas ele na sua obra, né, junto com outros companheiros também da Nigéria. O anarquismo africano
eles resgatam a ideia de comunalismo, né, como um elemento já das próprias organizações, das sociedades africanas, e que tem muita relação nessa noção de comunalismo com a lógica da brutalidade, dessa relação humanidade e natureza, sociedade e natureza, como um processo, né, de construção entre entes iguais, né, sempre a horizontalidade e essa estrutura federal. Que eu acho que aí faz um diálogo interessante, né, conforme a companheira tinha levantado, sobre a questão da permacultura, né, e hoje a gente trabalha mais no caso da agroecologia, né, como elemento central na produção e desenvolvimento, né. Não existe autonomia para a realização anarquista, né? Não existe autonomia possível, emancipação possível, se nós não dominarmos, enquanto classe, coletivamente, esses recursos para a nossa sobrevivência não no sentido, né, do estado miserável, não, da nossa condição de reprodução de toda a vida, e passa necessariamente por essas noções de comunalismo, de mutualismo, que podemos atualizar, né, como formas da agroecologia, da permacultura, conforme se desenvolve como parte de uma ciência que se desenvolve para estabelecer uma nova relação entre humanidade, sociedade e natureza, né? Social, e o Reclus rompe com essa perspectiva, né, ao desenvolver a sua teoria na geografia, né, dessa teoria do homem e a terra. Né, e está recuperando, o Reclus, essa concepção bakuninista, né, da totalidade da sociedade, né, como parte desse meio natural. Então, o materialismo, né, no Bakunin tem essa característica, né, dessa relação homem-natureza, sociedade-natureza, melhor dizendo, né, não homem, mas humanidade, fenômeno humano, né, e a natureza. E o elemento da economia, isso é um aspecto importante, ela não é determinante, mas é parte constitutiva desse mundo natural social. Então a economia é parte, ela não determina, ela no mesmo campo das esferas, da cultura, da política, da economia, do espaço, do território, né? Então tem uma visão de totalidade, né? E essa visão de totalidade no Bakunin, que por vezes nós chamamos de um materialismo sociológico, né? Porque para o Bakunin não existe mundo humano sem sociedade, então é importante sempre ver a totalidade material desse mundo social e sua relação com a natureza. Por isso que eu chamo, né, em especial, o materialismo anarquista de um materialismo sociológico. E é a sua visão do trabalho, inclusive, que é fundamental no entendimento desse materialismo sociológico, que o Bakunin, né, é muito inspirado em Feuerbach, da filosofia de Feuerbach, né, que vai falar do materialismo homem-natureza. Bakunin vai falar que a passagem do fenômeno humano, da nossa bestialidade, por assim dizer, nossa animalidade, para o mundo social, né, foi exatamente o trabalho, a ontologia do trabalho. Então, o trabalho coletivo que transforma a natureza, né, que produz valor, né, que produz elementos úteis à vida e ao desenvolvimento humano, né, é aquilo que nos tirou da primeira tirania. A tirania, né, das forças externas da natureza para o reino da sociedade, que é o ponto fundamental da sociedade, porque o homem só pode ser livre em sociedade, em coletividade. Não existe o indivíduo, né, o ser humano, que foi um tempo ter homem, peço desculpas, né, está se referindo à humanidade, perdão, tem ato falha, mas está se referindo à humanidade, né, homens e mulheres, que se tornam livres por conta do trabalho coletivo. Né? E aí o trabalho vai ter um papel muito importante nessa visão, porque uma dialética, a dialética, né, perspectiva materialista, a perspectiva dialética do anarquismo, tem na dialética autoridade e liberdade um ponto central. Então percebam como é que funciona essa visão materialista e dialética. O mundo humano só existe, né, porque tem um trabalho coletivo, dessa relação entre a humanidade e a natureza, desenvolve-se a sociedade pelo trabalho. Então, nesse processo, rompe com a autoridade, a tirania do instinto, da bestialidade, das forças externas da natureza, para iniciar um processo de libertação e emancipação do mundo social. Então, tem uma dialética entre autoridade e liberdade, que vai ser a dialética mais importante
na minha opinião, no pensamento de Proudhon e que o Bakunin vai dar continuidade. Né? O fenômeno humano na história é essa dialética entre autoridade e liberdade. Esse conflito fundamental entre liberdade e autoridade. Né? E um conflito perpétuo. Para ele, né, tanto na dialética, né, serial proudhoniana e bakuninista, né, não tem uma dialética trifásica, né, com 3 fases: tese, antítese e síntese. Né? Não existe síntese na dialética proudhoniana, na dialética anarquista. Né? Ela é uma dialética antinômica, né, com tese e antítese. O conflito entre a tese e a antítese é o desenvolvimento de novas contradições, da série dialética. Então não tem um final, né? A história não tem começo nem fim, né? Ela tem essa dimensão perpétua. Né? Então a autoridade e a liberdade estão em conflitos perpétuos. E a luta de classes é que ali vai determinar o que no meio da sociedade vai prevalecer. Se vai ser a autoridade ou se vai ser a liberdade, em termos dos regimes sociais e políticos. Lamentavelmente, dirão Proudhon e Bakunin, o que tem prevalecido até hoje é o princípio da autoridade. Então, os regimes sociais desenvolvidos, né, em grande maioria contemporaneamente, têm sido despóticos, né, especialmente por conta da existência da dominação estatal, da centralização estatal e da propriedade privada. Então, nesse sentido, a liberdade que vai se opor a esse despotismo vai ser o inverso. Não vai ser nem estatista, nem capitalista. Vai ser ao contrário. Vai ser federalista, que rompe com a estrutura da centralização do Estado e estabelece o autogoverno dos trabalhadores, né, pela livre associação das federações das comunas e dos conselhos populares, né, e vai romper com a propriedade privada, porque vai estabelecer a produção a partir da cooperativa, né, da apropriação dos trabalhadores de todos os espaços de produção, circulação e distribuição daquilo que é produzido como valor importante para a sociedade. Então, o programa anarquista, que deriva dessa sua concepção materialista e dialética, é o programa da Federação Livre das Comunas e da Associação Livre dos Trabalhadores e Trabalhadoras nas suas cooperativas. Então, esse é o programa socialista. Não tem aí transição, né, uma fase de transição entre, né, o capitalismo e o comunismo, que seria a ditadura do proletariado, o socialismo, na visão marxista-comunista. Né? Para a perspectiva anarquista, o processo de ruptura revolucionária é a destruição do Estado, da propriedade privada e a implementação da sociedade socialista. O socialismo é sinônimo de autogoverno dos trabalhadores e trabalhadoras, politicamente federados e, do ponto de vista econômico, organizado nas suas associações e cooperativas de trabalhadores e trabalhadoras. Então, resumidamente, isso que a gente pode apresentar, né, o programa anarquista. E a partir daí, um outro elemento que eu já citei aqui no Repli foi fundamental, não só a gente perceber como que nesse campo, né, do pensamento revolucionário, da teoria política, né, da filosofia da história, mas como que a geografia, como eu já citei, vai ser um trabalho monumental do anarquismo na área pedagógica. É incrível como que na pedagogia não se estuda a proposta anarquista, né, de educação, que nasce junto com o anarquismo e sua inserção no movimento operário. Né? Os primeiros anarquistas que vão se dedicar à teoria pedagógica, como a revolucionária comunarda, né, Louise Michel, o belga radicado, o francês radicado na Bélgica, Paul Robin, o próprio Recli, quando eles produzem o início daquilo que nós vamos chamar de pedagogia anarquista hoje, eles estão no meio do movimento operário, na Associação Internacional dos Trabalhadores e na Comuna de Paris, colocando como um ponto importante. É fundamental para a Revolução ter uma proposta pedagógica anarquista, no caso não anarquista, né, mas naquele período operária, socialista. Ela vai se tornar anarquista depois, né, quando tem o momento da derrota da Comuna de Paris, a dissolução da própria ET, e aí vai assumir uma dimensão anarquista. Mas no seu nascedouro era uma pedagogia operária, né, para homens e mulheres do povo. Então isso foi uma produção na área da pedagogia fundamental, que rompia, né, o próprio Proudhon já iniciava, né, nos seus textos
sobre a importância da educação e rompia com a perspectiva idealista da educação burguesa que separava o saber do fazer. A educação integral, né, proposta no interior da IT, que vai começar a ser implementada na Comuna de Paris, mesmo no pouco período de existência da Comuna de Paris, vai ser muito importante para juntar duas coisas. Não existe, né, no ser humano uma separação entre o seu pensamento e a execução das suas tarefas. Né? Então, para dar aqui o exemplo da editora Lampião, né? Então, aqueles mesmos que produzem, debatem, elaboram os textos são os mesmos que fazem todo o trabalho braçal de confecção, editoração, colagem do livro. Isso é a pedagogia, como nós chamamos hoje anarquista, que tem suas bases lá no projeto educacional da IT e da Comuna de Paris. Né? Uma educação integral. E é fundamental entender, tanto do ponto de vista da geografia, como da filosofia da história da Revolução, como eu falei, da geografia, como eu destaquei, e da educação, é que a pedagogia anarquista, ela tem todas as fases importantes didáticas de construção, assim como a revolução do pensamento anarquista, ela vem da periferia para o centro, começa das áreas mais empobrecidas. O mesmo processo vai ser dado em termos da didática e da pedagogia. Né? A pedagogia, o saber, ela parte da experiência concreta. Então você parte do estudante, do menino e da menina que está estudando. Né? Então não é a autoridade do professor ou da professora que vai levar o conhecimento para aqueles meninos e meninas. Não, é a experiência concreta, entendendo que aqueles meninos e meninas são seres em formação. A autoridade, digamos assim, é apenas temporária, por conta da diferença de experiência de vida que se tem entre professores e professoras e meninos estudando, mas a ideia é que, a partir da experiência concreta das crianças, se construa toda a pedagogia e o conhecimento. Né? E aí são vários elementos, né, que vão colocar, que a gente pode desenvolver mais, né, como, por exemplo, uma pedagogia mista, né, meninos e meninas na mesma sala, desenvolvendo tantos elementos da ciência e da literatura, como também das oficinas, corte e costura, realizado por meninos e meninas, marcenaria, realizado por meninos e meninas, e assim vai sucessivamente. Né? Então, a construção de uma autonomia de indivíduos livres passava também pela construção de uma pedagogia, né, de base operária, uma pedagogia anarquista, como parte do projeto. Então, ao se propor, né, pensar a realidade e a sua transformação da realidade, né, o anarquismo se propôs uma perspectiva materialista, pensando essa materialidade como uma relação, né, humanidade, natureza na sua totalidade, né, do mundo natural e material, da realidade concreta. A economia como parte disso, não como determinante. Uma dialética, né, antinômica fundamental, né, de ação e reação, autoridade e liberdade, saber e fazer, como movimentos perpétuos da própria vida. Né, um pensamento fundamental sobre o território, o espaço, da construção de homens e mulheres a partir de uma pedagogia que apontasse para a emancipação, né, dos indivíduos, que só pode acontecer na coletividade e com a coletividade. E por último, né, dar um destaque sobre a questão, na minha abordagem, né, deixar os outros pontos para mais companheiros, que já vão até abordar melhor do que eu, da questão do voto nulo, né, realmente com esse elemento distintivo, né, a gente já dessa revolta, que o Said bem colocou, né, desenvolveu muito bem, e as nossas estratégias. Né. Hoje, se a gente não apontar efetivamente para uma estratégia concreta de ruptura, primeiro, com uma visão de tutela, né, daquele que representa, seja o político, seja o dirigente do sindicato, que também tem uma representação tutelada otorgada pelo Estado, pelo sindicalismo do Estado, que predomina, né, se a gente não tiver como estratégia uma ruptura efetiva com essas formas de tutela, que negam a nossa autonomia, a autonomia de homens e mulheres, a autonomia do povo, para aí sim assumir enquanto experiência concreta a nossa auto-organização, né, e que passa dos elementos mais simples, né, por exemplo, um Bakunin, né, dos elementos mais simples aos mais complexos, mais simples. A elaboração de um livro, por exemplo, algo simples, enquanto elemento até de mutualidade, de alternativa, né,
de relação econômica, de reprodução da vida, ao elemento mais complexo, que é a resistência diante de um processo de violência policial, de assédio contra as mulheres, de racismo, da destruição da saúde pública e da educação pública, né, e construir essas alternativas. Então, a nossa estratégia hoje é tem de fato partir de uma ruptura com os elementos de tutela, né, então, enfim, eu ia falar um pouquinho da questão étnico-racial também, né, contemporaneamente, né, do Lourenço Comboirten, né, o seu anarquismo e Revolução Negra, mas, enfim, eu deixo para as perguntas depois que a gente explorar, porque meu tempo já se esgotou. Né? Então, agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigado. En la plaza de mi pueblo